Luciano. Pronto. Começou. Soberano Deus e Pai, estamos dando início, Senhor, ao estudo bíblico, cujo preditor vai ser meu filho Tiago, Senhor. Tu colocou no coração dele para nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Abre nossa mente, Senhor. Abre nossa mente, coloca em nosso coração, Senhor, a sabedoria que vem de Ti, Senhor, para que a gente possa aprender da Tua palavra, Senhor, e vivenciá-la, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoa cada vida que aqui vier, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Porque Tu dizes que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Então nos dê esse conhecimento, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor. Já tem um Em anjo. nome do Teu Filho amado Jesus. E agora nós vamos Te adorar, Senhor. Te adorar em espírito e verdade, Senhor. Amém, Jesus. Hoje, porque nós Te amamos, Jesus. Estamos aqui para dar o nosso melhor, Senhor. Mesmo que esse melhor não agrade a muitos, Senhor. Mas Tu conheces nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui para agradar muitos. Estamos aqui para Te agradar, Senhor. Então receba a nossa adoração, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Rodrigo, filma aqui, tá? Porque é mais fone do microfone. Volta para casa. Aleluia. Eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas te confesso que eu não consegui. Estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, de um pedaço de pão. Estou Arrependido de teu perdão. Hoje eu vim Aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chora de alegria como já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu Vim para ficar. onde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Glória a Deus, aleluia. Comi o alimento que ninguém queria. Passei fome e frio, noite e madrugada. Bebi Uma água suja que ninguém bebeu. Aleluia, Deus. De ir embora sem motivo, sei que eu errei. Tô arrependido de tudo que eu fiz. Senti Uma falta, por isso eu voltei. Glória a Deus. Oxa, na morte, Eu vim pra te pedir perdão diante do meu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Onde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Voltei, Senhor, para os teus braços, Senhor, para nunca mais sair, Deus. Oh, Deus, me perdoa, Senhor. Que só continue com as tuas misericórdias sobre nós, Pai. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus. Meu Deus, Cantarei tão grande, meu Deus, e todos hão de ver mudar teu resplendor de um rei. Deus, aleluia, me perdoe a Deus.
Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. É a própria luz, e as trevas vão subir, temer com sua voz, erguer com sua voz. Tão grande é o nosso Deus, adora o Senhor. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Gerações vieram e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o nosso Deus! Quão grande é o meu Deus, eu cantarei com grande é o meu Deus, Todos hão de ver. quão grande é o meu Deus. Sobre todo Todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei com grande é o meu Deus, é o meu Deus. É o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, com grande é o meu Deus. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado.
eterno, eterno. Todo joelho dobrará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Jesus, teu santo nome, teu santo nome, Senhor, por tu és Deus na nossa vida, eu te exalto, te magnifico, Senhor, eu te adoro, te glorifico, Pai, por tudo que tem feito, Senhor, em nossa vida, Senhor, seremos sempre gratos a Ti. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Senhor, tu és nosso Pai, nosso Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos começar agora. Senhor, obrigado por estar aqui, Senhor. Esse vai ser o primeiro de muitos estudos aqui nesse lugar, Senhor. Abençoa as pessoas que vão vir. Abençoa as pessoas que o Teu Espírito vai colocar através do Facebook, através do YouTube, Senhor. Que o nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro das ovelhas, não é ganhar fama, não é ganhar nada em Teu nome, a não ser almas, Senhor. Nosso Aleluia. objetivo aqui é ligar as pessoas a Deus, saber que Deus não é um personagem de um livro, não, Ele é real e quer ser nosso amigo. E também, Senhor, incentivar o Teu povo a buscar o conhecimento, tanto nos livros quanto em Ti, pelo Teu Espírito. Senhor, muito obrigado, e que o Senhor possa me ajudar nesse lugar aqui a dar essa aula, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não dou um passo, eu não vou conseguir. Sem Ti, nada podemos fazer. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Oi? Já tá na frente. Vamos lá então. Esse celular. Aonde o celular? Vamos lá. Só pra abrir o Right Reader. Tá. Eu tá aí já. Então vamos continuar com o estudo da história da igreja. Quem está vendo pelo YouTube e pelo Facebook, você pode acompanhar esse estudo no meu blog. Eu vou deixar o link no comentário, que mostra os todinhos da história da igreja. Certo? E o assunto de hoje é cruzadas. Certo? Hoje eu vou falar sobre a lição, vai ser a lição número 28. Feudalismo. Você já ouviu falar desse termo? Não. Feudalismo. Já ouviu falar, Juliana? Isso já estudamos na história. Vamos lá, aqui, a lição está aqui, 28. Feudalismo. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos recapitular o que foram as cruzadas. Aqui já passou um tempo, talvez vocês tiveram esquecido. As cruzadas, ela começou muito antes, a história das cruzadas, por Constantino. Quem é Constantino? Alguém lembra? Que fundou a igreja. Era um imperador romano que fundou, dizem, né? Dizem que fundou a igreja católica. Porque é através dele que a igreja católica se Instituiu. foi instituída a igreja católica, através do Edito de Milão.
E Constantino ele tinha uma mãe. O nome da mãe era Helena. Então Constantino, o imperador romano, ele tinha uma mãe. O nome dessa mãe era Helena. E também era conhecida na Igreja Católica como Santa Helena. Se você quiser depois pesquisar sobre a história dela. Mas o que Helena tem a ver com as cruzadas? Helena, ela instituiu na igreja o costume dos católicos saírem da Europa, de Roma, e até a Terra Santa, Jerusalém e as cidades vizinhas. Entendeu? E o nome disso é chamado de peregrinação. Peregrinação. Certo? Então, a partir daquela época, os católicos, de tempos em tempos, eles faziam peregrinação até Jerusalém e lá eles visitavam os lugares que Jesus passou. Amém? Então, isso era certo. De tempos em tempos, os católicos saíam da Europa, lá da Roma, e iam até a Terra Santa para fazer a peregrinação. Só que apareceu um camarada chamado Pedro de Bruys. Isso eu estou recapitulando, para a gente chegar aqui. Pedro de Bruys, ele viu que naquela época a cidade foi tomada pelos muçulmanos. Certo? Só que os muçulmanos, eles deram total liberdade para os católicos entrar na cidade. Mas mesmo assim, Pedro de Bruys achou uma ofensa que servos de Alá, os muçulmanos, tinham conquistado a cidade de Jerusalém. E ele achou aquilo uma afronta. Ele voltou para a Europa e chamou o pessoal para a guerra, um monte de camponeses. Ele sozinho, agora eu não lembro um número de soldados, mas o estudo está lá. E esses soldados foram até Terra Santa. Morreram quase todos. Aí, a partir daí, que a Igreja Católica viu, e eles inventaram um grupo de pessoas e foram para lá. Aí essa foi a primeira cruzada. O que é cruzada? Cruzada foram um movimento de guerra, por assim dizer, para tirar os muçulmanos do território da Terra Santa. Basicamente isso. Então, tirando a cruzada de Pedro de Bruys, se eu não me engano é chamada de Cruzada dos Pobres ou Cruzada dos Mendigos, houveram mais 8 cruzadas. Então, na primeira cruzada, o pessoal conseguiu invadir a cidade de Edessa, invadir a cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia foi até que eu falei no estudo sobre a lança do destino, que eles iam perder. Aí aparece um homem Bartolomeu que pegou aquela lança de Longinos e todo mundo falou assim: Deus assim o quer. Se vocês lembram? Uhum. Então, a primeira cruzada saiu com os Recapitulando o termo cruzadas, hoje agora eu vou falar sobre feudalismo. Amém? Então lembrando, o povo, os cruzados conseguiram
vencer a primeira cruzada. Eles conseguiram conquistar a cidade de Edessa, conquistar Antioquia e conquistar Jerusalém. Amém? Só que tudo estava prestes a mudar. Vamos lá. Antes de falar sobre o que foi a segunda cruzada, a gente vai falar um pouco dela hoje, vamos entender como funcionava o mundo medieval. E aí a gente vai entender por que teve tantas cruzadas. Porque, por exemplo, um perdia e a Igreja Católica ia com a nobreza e era assim. Era uma guerra que não parecia não ter fim. Um lado perdia, o outro lado ia e atacava de novo. Eu acho que a gente vai entender hoje, creio eu, porque a Igreja Católica e algumas pessoas estavam tão interessadas nessas terras aí de Jerusalém, de Edessa e outras. Vamos entender agora como era dividido o mundo medieval nessa época. Isso está na história, mas vamos recapitular aqui. Eram 3 pilares: nobreza, clero e povo. Amém? Repetindo: nobreza, clero e povo. Então as classes sociais, na época medieval, nessa época, eram 3. O que é a nobreza? Nobreza são os donos de terra, que são chamados de senhores feudais, e alguns cavaleiros. Amém? É a elite da sociedade. O clero era a Igreja Católica. E a Igreja Católica, que chamam de clero aqui, ela se dividia em 2 grupos: o alto clero e o baixo clero. Amém? E por fim, o povão, que são camponeses, pessoas simples e servos. Amém? Alguma dúvida? Então eram divididos em quantos pilares? 3. Nobreza, clero e povo. Era assim, era a classe social na época da Segunda Cruzada e das outras. Até a época da Inquisição, se eu não me engano, isso acaba depois do século XV. Esse sistema, que é chamado de feudalismo. Amém? E qual é a diferença do alto e baixo clero? Na igreja de Cristo, tinha os apóstolos, certo? E tinha as pessoas. Só que apesar dos apóstolos liderarem as pessoas, certo? Resumidamente, todo mundo era igual. Você não vê diferença, talvez, de Pedro para um Apolo. Ele era líder ali, mas não tinha uma posição de supremacia sobre os outros. Ou seja, a igreja primitiva era assim: Jesus é o cabeça. Claro que existe a liderança, mas aquele negócio de respeito, de ensinar, não de influenciar a sua vida, o que você tem que fazer. Então, tinha isso na igreja primitiva. Certo? E hoje a gente vê muito por aí também assim. Pessoas que só por questão de título é uma coisa, função é outra. Acham que podem subjugar da forma que eles querem. Não é assim. Então, o alto clero, naquela época, a influência da igreja não dependia se a pessoa buscava Deus, não dependia se a pessoa tivesse conhecimento de Bíblia. Não. Se ela veio de uma família rica, ela veio da nobreza, ela ia para o alto clero. Era o sacerdote. E se a pessoa que era cristã, católico ali, na época, da igreja, e ela estudasse, se tornasse um padre, um presbítero, ela não ia para o alto clero, ela ia para o baixo clero. Tinha na própria igreja uma divisão de ricos e pobres. Mas Jesus não fala que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha, no fundo de uma agulha, aliás, do que o rico entrar no céu? Amém? A própria igreja já tinha essa divisão, alto e baixo clero. Então, o que eu entendo por aqui? A influência, ainda que eu seja, por exemplo, eu fosse um sacerdote do baixo clero, eu não ia ter influência para influenciar, às vezes para falar a verdade, para as pessoas do alto clero. Amém? Que pertenciam à nobreza. Amém? Nobreza, clero e povo. Alguma dúvida? Posso continuar? Qual era a maior riqueza da época medieval? Vocês adivinham? Era ouro, era prata, era um objeto? Qual era o maior tesouro da época medieval? Reinado. Hã? Reinado. Reinado? Como assim? Terra. Tá falando de terras, eu acho. Oh, Eu acho que ele tá falando das terras. Tom de terra? Terra. E você, Juliana? Terra. Terra de quê, cara?
É, propriedade. E o Mário, mas então, Propriedade também, cara. Pra mim era ouro, pra mim. hã? Pra mim era ouro. Vamos lá. A maior riqueza, olha aqui, ó. A principal riqueza da época medieval. A maior riqueza da época medieval eram terras, Caramba, pensei que era ouro. territórios, certo? Mas não estou falando que é assim, um terreno aqui do lado do baldio, não. Não sei. Era um território onde tinha pessoas. E o nome disso era feudos. Ah, tá. Amém? Feudos. Então, o que os nomes tinham? O que eles lutavam? Territórios. E qual é a vantagem de eu ter feudos? Isso me rende dinheiro. Poder. Por quê? A gente vai entender por quê. Aí eu estudando isso, eu entendi, talvez eu acredito, porque a igreja está tão preocupada com os muçulmanos tomar Jerusalém, tomar Edessa, tomar Antioquia e outras cidades. Estava muito preocupado, certo? Lembrando que na aula eu falei sobre os lombardos, que, se eu não me engano, foram os lombardos, que Pepino ajudou eles e instituiu o dízimo. A gente vai falar um pouco sobre dízimo hoje. Tem a ver com isso aqui. Vamos lá então. Então era feudo. O que era o feudo? O feudo, ele era um pedaço de terra, certo? Um bairro, não sei, um território, que tinha uma pessoa que era o líder ali. O nome dessa pessoa é senhor feudal. Amém? Cada território era dividido em uma parte grande, subdividido em partes menores. Então, existe uma parte grande, finge que essa prancheta é um território. Toda era um território. E tinha um território dentro. Um aqui dentro, um pedaço dentro. Várias terras dentro aqui. Isso. Ou seja, ele tinha um braço grande e outros menores. A gente vai entender um pouco sobre isso. Amém? Igual um bairro aqui tem vários terrenos dividindo. Então, independente tanto do grande como os pequenos que estão dentro dele, existiam pessoas ali dentro. Um líder, que ele tomava conta daquela área. Na Bíblia, também tinha isso. Por exemplo, Israel ele era dividido em duas regiões. O Império Romano só tinha acesso a uma, que é a região da Judéia, onde Jesus estava lá. O Império Romano, se não me engano, ele não dominava todo Israel, dominava uma parte. E o que o povo de Israel fazia? O Império Romano dominou aquela parte, então eles tinham que pagar imposto para eles. Isso era muito comum. É porque era um vassalo. A gente vai falar sobre isso. Ah, tá. Por exemplo, na guerra, tem muitos, na história, muitos povos que atacavam um lugar, eles falavam assim, ó, uns destruíam tudo, pegavam a terra, e outros falavam assim, não, ó, você vai trabalhar para mim. Vai ter uma taxa de proteção, esse território aqui é meu, a gente não vai invadir você, então você paga uma taxa de... O Império Romano, se não me engano, fazia muito isso. O imposto. Então vamos lá. Os senhores feudais eram pessoas que dominavam territórios. Maiores ou menores também. E eles eram divididos em dois tipos. Suceranos e, como meu irmão falou, vassalos. O que é um sucerano? O sucerano são os senhores de terra mais poderosos. Amém? E eles se tornam líder dos vassalos. Por exemplo, o sucerano, finge que esse aqui é um território de um sucerano. E tem outros vários vassalos aqui dentro. Deu para entender? Uhum. Então, qual era a vantagem dos suceranos? Eles tinham terras. Então eles dominavam quando mais... por exemplo, deixa eu pegar o raciocínio aqui. Alguns suzeranos, eles faziam contato com vassalos e aliança. Falava assim, ó, eu te dou proteção, certo, de outros suzeranos, de outras ameaças, e você trabalha para mim. Então eles faziam uma troca de favores. Se o suzerano, o vassalo, tivesse um problema, ele fala, não, eu sou coligado ao suzerano X. Então estava usando respeito, então era uma troca de favores. Então, se eu não me engano, eu acho que nenhum vassalo agia por conta própria. Sempre estava ligado a um chefe, a um sucerano, que recebia várias impostos. É como se fosse hoje no tráfico.
Tem as bocas, eu sei que é um exemplo chulo, mas para você entender, o chefe recebe de todas as bocas, de cada boca tem um nível, certo? É mais ou menos assim, paz, Uma paz. amém? Boa noite. Então, o que é um sucerano? Qual é a diferença de um sucerano e de um vassalo? Serando é o líder do território todo, maior. E o vassalo é de um pedacinho O só. vassalo é aquele que está dentro desse território maior. Que é Não, o vassalo é o menor, então, o sucerano é tá maior. dentro do. Os dois É. são líderes feudais. É isso que você falou, pô. O vassalo tá dentro do suzerano, pô. É. É isso que tá falando, pô. Ah, tá. Entendeu? Então é assim que acontecia. Eu botei aqui, ó. Era uma troca de interesses. Os suceranos prometiam proteção e sustento ao vassalo em troca de pagamento de impostos. Quanto mais vassalos um sucerano tinha, mais poderoso ele era. Por essa razão, a Guerra das Cruzadas era muito mais política, ao meu ver, do que religiosa. Vocês já estavam preocupados com as almas? Estavam preocupados com as coisas de Deus? Em preservar Jerusalém? Eles estavam preocupados em perder a terra. Isso, ao meu ver. Amém? Amém. E Tiago, a nobreza tinha... a nobreza era a parte mais rica. Existiu agora, os 3 pilares do mundo medieval eram nobreza, que eram os mais ricos, os donos de terra, o clero, que é a igreja, e o povo, certo? Mas a igreja católica, que tinha tanto poder naquela época, deixava os suceranos, os vassalos, explorar o povo e não fazia nada. A igreja católica tinha poder ali, era o clero ali. Será que eles não tiraram vantagem? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que a igreja católica não tiraram nenhuma vantagem? Eles viam, porque a questão do vassalo sucerano do seu feudal era terrível. Tinham coisas que eles faziam ali que oprimiam o povo legal. Se não me engano, até, por exemplo, o cara ia casar com a menina, o senhor feudal tinha que pegar a menina primeiro do cara. Isso aconteceu muita revolta por causa disso. Então, é que as católicas vendo essas coisas. Se pesquisar, vocês vão entender isso. Será que eles não faziam nada, ou fingiram não ver, ou eles ganhavam alguma vantagem para ficar quieto? O que vocês acham? Eu acho que ganhou vantagem. Não, vantagem ela ganhava. Mas o que Mas vocês ela acham? fazia alguma coisa. No meio daquilo ali, ela fazia alguma coisa pra tirar. Ela viu que era fácil demais, via eles fazendo lá, então a gente vai fazer a mesma coisa, de um jeito de tirar o que eles têm, Ó, fazer do nosso Que jeito. assumiu o poder. então a igreja católica também era da nobreza. Acho que deu Por um lado dominar sim. tudo, dominar tudo. Pelo que a gente vê hoje, né, o luxo que os padres têm, dependendo da igreja você vai, é um luxo, né? Vamos lá. Não, a igreja católica é do clero. Os Sim. 3 pilares e a nobreza é uma coisa, a clero é outra. Mas, eu vou explicar. Cada território, Vinícius, a coisa mais importante na época medieval, a riqueza, não era ouro nem prata. Eram territórios. Era Chamam de território? feudo. Feudo. Por quê? Cada feudo tinha uma pessoa chamada senhor feudal, Sim, que ele cobrava imposto ali de tudo que era produzido. na época do feudalismo. Certo? E tinha o menor, que era o vassalo, era o líder, ali, o seu feudal de uma terra pequena, e tinha um sucerano que era o maior, de um território maior. E geralmente o sucerano ele tinha alguns vassalos, ele recebia de outros senhores feudais menores, entendeu? Sim. Uma grande rede. E vou te falar, meus amigos, a igreja católica, ela não cobrava de nenhum senhor feudal. Só cobrava do povo. Não. Ela tinha seu próprio feudo. Ou seja, assim como os senhores feudais tinham os seus feudos, seus territórios, seus territórios, a igreja católica também tinha os seus próprios. De que forma? Eu vou explicar. Então, a igreja católica também é um senhor feudal, com terras. Que isso. Então, e ela já é maior.
muito dinheiro com isso. Por isso que eu entendo o seguinte. Que a questão das cruzadas, de tirar a terra dos muçulmanos, eu acredito que foi por causa de ganância. E não por causa de fé, o que Deus mandou, não. Ganância. Jesus, se eu não me engano é Jesus, está na Bíblia. Ele chama esses caras de só vivem por dinheiro, de cães gulosos. E cães gulosos. Eles só querem tirar proveito das pessoas. Certo? Então, meus amigos, minhas amigas, a igreja católica tinha seu feudo, tinha seus próprios territórios. Sabe quanto ela ganhava? Hein? Ela ganhava 10% de tudo que era produzido no território. Agora imagina uma cidade como Jerusalém, naquela época deve ser uma das maiores cidades do mundo, não sei, né? Quanto eles ganhariam? Certo? Então eles ganhavam 10% dos seus feudos. Cada feudo tinha uns impostos, mas a igreja católica ganhava, e a justificativa era, não, os 10% era para manutenção da igreja, a catedral que tem no feudo. Meus amigos, imagina, vocês tomaram uma área como Campo Grande. Imagina 10% que Campo Grande arrecada. Cara, que vamos botar só esse bairro aqui, Oiticica, Amazonas, bairro pequeno. Imagina quanto se ele produzisse assim, todo mundo que ganha salário aqui, 10% ia para uma igreja. Cara, ia ser gás de ouro. Eles estavam ganhando muito dinheiro. Então, eu acho que é o seguinte, assim como os senhores feudais, eles tinham interesse de conseguir mais terras, mais vassalos para ganhar mais dinheiro, aumentar seu território, a igreja católica também está no mesmo jogo. Porque cada território novo é 10% para eles. E convenhamos, 10% para reformar uma catedral? Aí, meus irmãos, alguma dúvida? A igreja era uma instituição. Sim. E o cara vassala sozinho. Não, o vassal está ligado ao Sucerano. Então, o Sucerano que dominava. Mas a igreja não era uma instituição, era uma pessoa. Né? Não, a igreja católica era uma instituição. Não, a igreja católica, mas o Sucerano não. É uma pessoa. Uma pessoa que dominava o território, né? Que estava dentro da amplitude dele. Agora, a igreja católica é uma instituição muito maior que o... Muito maior que o Concílio Sucerano. Que isso? Caraca. E isso é na Europa toda, tá? Isso não é só em Roma, não. O professor, né, o professor Júlio falou Isso aqui, ó. que a igreja católica chegou a ter 1/3 da Europa. O professor Júlio falou isso. O professor falou isso na Imagina, escola. 10% de 1/3 da Europa, cara. Não, eles tinham 1/3 da Europa. Então, imagina agora 10% que eles ganhavam para 1% de 1/3 da Europa. É muito dinheiro. Por quê? Satanás, ele coloca o veneno, ele é igual uma serpente. Ele coloca o veneno, só que o veneno não mata. O veneno mata aos poucos. E é assim que ele fez com a igreja. A igreja primitiva era uma igreja que totalmente diferente. Nos estudos a gente estuda sobre ela. Os irmãos pegavam oferta, dividia entre eles mesmos. Se alguém tivesse doente, te orava. Depois não. Aí começou, pode ver que essas coisas a cada vez ia piorar. Piorar cada vez mais. Isso porque nós estamos nas cruzadas. Depois vamos falar sobre Inquisição. Que aí, meu irmão, que aí vocês vamos estudar sobre isso, que é a pior era da igreja. Só que, como falo, a igreja não é instituição humana. Não é nós, é o corpo de Cristo. A instituição humana não é perfeita, mas tem o corpo de Cristo. Existem pessoas, membros do corpo de Cristo, em qualquer lugar, em qualquer igreja. E aí um dia a gente vai se encontrar com Jesus. Porque Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Ele sabe. Eu posso colocar um termo de pastor, eu posso colocar uma batina de padre, eu posso fazer o que for. Mas só Deus conhece meu coração. E ele sabe quem é dele e quem não é. O pastor chama as ovelhas e elas escutam sua voz e ouvem. Entendeu? Então vamos lá. A igreja católica tinha seus próprios feudos. Por isso que eu entendo. Vamos atacar talvez na primeira cruzada,
Até a intenção foi boa, que o cara ficou revoltado, que é o Pedro de Bus, mas a partir da segunda cruzada, a gente vai entender daqui a pouco, aí eu acho que foi para dinheiro. Para arrecadar dinheiro. Dinheiro e poder, porque a riqueza da época medieval era terra. Por quê? Eu tenho ouro, lembra? Me dá ouro, eu posso gastar. Mas a terra não, a terra vai produzir e eu vou ganhar uma porcentagem de tudo que eles produzirem. Entendi. Entendeu? Entendi. Alguma dúvida? Não, não tenho não. Então vamos lá. A Igreja Católica também tinha seus próprios feudos. Ela recebia cerca de 10%, que é o dízimo, de tudo que era produzido por feudo. Por esta razão, talvez, essa era a preocupação da igreja em recuperar as cidades tomadas pelos muçulmanos, porque Edessa, Antioquia e Jerusalém era dos cristãos, né? Aí os muçulmanos tiraram, eles recuperaram na primeira cruzada. Aqui a gente vai recapitular. Só que os muçulmanos iam dar o contra-ataque de novo, eles não queriam perder. Alguma vantagem eles não perderam. Eu falei na lição 22 que o dízimo nasceu com um Pepino, pai de Carlos Magno. Hoje eu estudei sobre isso. Algumas fontes dizem que não foi Pepino, foi Carlos Magno. Certo? Vamos lá. A Igreja Católica, vamos falar um pouco sobre dízimo. Já que a Igreja Católica ela tinha os 10%, porque essa ideia de tirar 10% do feudo pegaram da Bíblia, do dízimo. Aí as pessoas que são contra o dízimo, eu sempre falo, você me mostra um documento, a Bíblia não fala que Paulo pregou dízimo, não fala que os apóstolos tomavam dízimo, não fala que Jesus cobrou dízimo, porque eles não iam fazer isso porque isso era coisa da lei, eles não iam fazer isso. Mas não existe nenhum documento da igreja primitiva, não existe nenhuma tradição cristã que mostre que a igreja deu dízimo. Então, como é que surgiu a ideia de cobrar dízimo? Porque isso foi usado para o feudo como regra. Porque você vai estudar na internet sobre os impostos de feudo, cada senhor tinha um tipo de imposto. Isso aí depois vocês pesquisam, que isso é um básico. Mas a igreja católica não, ela tinha 10% porque segundo a regra do dízimo. Agora, quando que a igreja teve, não, a partir de hoje nós vamos dar um dízimo. Isso aconteceu em 585 depois de Cristo. Ou seja, a igreja só começou a cobrar dízimo, como cobra hoje algumas, a partir de 585 depois de Cristo. Então, de mais de 500 anos a igreja não cobrava dízimo. Isso começou com Pepino. O livro que eu tenho lá em casa fala que é Pepino. Mas eu li hoje na internet, na Super Interessante, fala que é Carlos Magno. Mas Carlos Magno é pai de Pepino, então trocar sempre meia dúzia. E a partir de 585, através de uma reunião chamada Concílio de Macron, terceiro Concílio de Macron, a partir dali foram obrigados, todos vão ter que dar 10%. Aí você vê, os caras ganhavam 10% de produção do feudo e os membros também eram obrigados a 10%. Eles estão muito ricos. Certo? Eles já perderam a visão em Cristo. É como Jesus fala sobre aquele mamon. Qual é o texto? Que eu não lembro agora. Você não pode amar a dois senhores. Isso, não pode amar a dois senhores. Ou você ama a Deus ou ama mamon. Era isso. Eles trocaram Jesus por mamon. Vai ligar o outro. Entendeu? Então a gente nunca possa fazer isso. Certo? Eu sei que dinheiro é importante, mas o justo, ele vive da fé. Certo? E esses caras não estavam preocupados mais com as almas, eles não estavam mais preocupados com as vidas, eles estavam preocupados em ganhar mais dinheiro, mais poder, que dinheiro te dá influência. E eles conquistaram mais terra para ganhar mais poder, e é isso. E Cristo. Amém? Amém. Então, o dízimo só foi obrigado pela igreja a partir do ano 585. Não tem nenhum documento que mostre que a igreja deu dízimo. Não deu. Quem fala isso é mentiroso. E eu trabalho com fontes,
Aqui, ó, trabalho com fontes. Até hoje eu não vi. Eu posso estar enganado. Mas até hoje eu não vi. Se a pessoa é a favor do dízimo, então ela me mostra a fonte. Onde a igreja primitiva me deu? Eu quero ver o documento. Eu quero ver o documento que é. E eu vou pesquisar o documento, se aquele documento é verídico. Para ver se é realmente. Porque a gente tem que trabalhar com a verdade. Certo? Sabe qual é a máxima do ignorante? Ele sabe que está errado e não muda porque ele não quer. Isso é a máxima do ignorante. A pessoa às vezes ela está ali no erro. Ela não quer mudar porque ela tem aquele negócio, não, eu errei, não. Assume, todos nós estamos aprendendo. Quantas vezes, meu irmão, quando eu falava, né, Rodrigo, da ceia, eu estava enganado sobre a visão da ceia, o Rodrigo me convenceu. Aí, às vezes a gente tem um pensamento, é o que eu falo, pensar fora da caixa. Que você pensa, fala, opa, calma aí. Não fica muito nos seus próprios pensamentos. É que eu discuti aquele dia, né? Que eu até perdi a paciência, mano. Mas você me convenceu. Agora, não, opa, eu estou errado. E é sempre assim. Agora, tem pessoas que não adianta falar não. A pessoa fica aquele negócio ali, ela vai morrendo colado naquilo ali. Vamos lá então. Alguma dúvida? Não. E se a pessoa não quisesse dar? Eles falam que é dar, não é dar, é pagar. Se pegar o texto de Hebreus, diz, Abraão pagou. Dízimo nunca é dado, é pago. Ou você paga a conta. Eu vou pagar a conta. Aí eu falo assim, o dízimo é um ato de amor. Não é. Ato de amor é você pegar assim, tá. Pagar não é ato de amor. Pagar você paga porque tem que pagar. Ninguém paga uma conta de água de luz por amor. Paga porque tem que pagar. Não é? Agora, o que acontece? Vou botar um gato que só bota. Então, o que acontece agora Aí se a pessoa não der o dízimo nessa época? Eles fizeram esse concílio, ó. Concílio de Macron. Concílio são reuniões que a Igreja Católica tinha com o tempo para determinar, é como se fosse uma reforma de doutrina. Eles estabeleciam, ó, agora todo mundo vai seguir assim e acabou. Certo? O que acontecia com a pessoa que não dava o dízimo nessa época? O dízimo começou a ser oficialmente obrigatório em 585 depois de Cristo, no terceiro concílio de Macron. O que acontecia depois desse concílio se a pessoa não quisesse pagar o dízimo? Perdi a terra. Perdi a terra? Não, mas e se fosse um povão? Um povão não tem terra. Mas perdi o que tinha. É. Perdi a casa, sei lá. Alguma coisa tinha. Era assim, Alguma pô, coisa era tinha. Ou paga ou perde tudo? É. Tá pedindo opinião, tu Pedir não foi Então vamos lá. Ou matar uma pessoa. Eu acho que não é matar a pessoa, não. Realmente não sei, mas deve perder alguma coisa. Né? Preso, sei lá. E aí? Trabalho forçado, escravo, sei lá. Não, os escravos já era, já, pô. É. Não, já eram os caras que estavam que pagar 10% todo mês. E o professor de história falou que lembra que aquela aula que o Júlio falou, dos feudais, que a pessoa que trabalhava para o seu feudal não podia sair da Inglaterra. Não, não estou isso não. O professor falou isso, que sabia. o seu feudal, a pessoa morava a vida inteira ali naquele terreno. Não podia sair daquele Não era terreno. deles, tá? Que? Não era deles a casa. Então, é tudo seu feudal. O povo Mas, não tinha nada. mas segundo o professor Júlio, eles trabalhavam até morrer lá. Então, Não podia sair do terreno, não. dando escravos. Então, estou falando. Não tinha liberdade, não. Vamos lá então. Simples. A pessoa era excomungada da igreja. Agora, o que é excomungado? Mas expulso, Expulso. É mais que isso. não pode voltar mais. Mais que isso. É tipo um cara que era maldito pelos caras e que já tá indo pro inferno já. Ele é amaldiçoado. É tipo isso, pô. Expulso e amaldiçoado. Não vai pagar o dízimo, então você está amaldiçoado. Você não pertence mais ao reino de Deus. Então, E assim acabou. Excomungado. Hã? O juízo, Perdi a terra. Não, O juízo final. perdi a terra não. o juízo Pai, final. Você já está condenado. eu estou falando aqui, o dízimo, eu falei do feudo, eles eram obrigados a pagar. Se a igreja católica tinha um feudo, todo mundo era obrigado a pagar. Mas estou falando dos membros da igreja. Porque a igreja católica, além dos feudos, ela tinha membros, tinha igrejas em vários lugares. Então, depois de 585, 85. Depois de 585, todas as igrejas começaram a cobrar dízimo. Os membros da igreja, não estou falando dos caras que estão no território deles, não. Que iam para a igreja, pagam missa certinho. Se eles não pagaram dízimo, eles eram excomungados, eram amaldiçoados e expulsos da igreja. Que isso. E hoje não está muito diferente, não. Se você falar hoje de dízimo, meu irmão, caraca,
Não, em alguns lugares, né? Em alguns lugares. Não vai generalizar também. Não vou generalizar porque... Mas se falar, a coisa que mais irrita os evangélicos é falar de dízimo. Agora falando geral. Eu sei que tem exceções. Mas se fala de dízimo, os caras parecem que pegam até te bate. Na Igreja Mundial, o pastor saiu de lá, ele estava pedindo aos membros para depositar o dízimo na conta dele. Vamos lá. Vamos citar a igreja lá. Acreditar Vamos nisso. lá. Vamos citar a igreja lá. Mas eu tô falando, hoje em dia tá muito assim. Falar, meu irmão. E eles veem que eles, como se te amaldiçoa. E ensinam o que pra gente hoje? Se a gente não der, a gente é amaldiçoado. Porque a gente está roubando a Deus. Mas se pegar o versículo de Malaquias, aquele texto é para sacerdote. Amém? Mas para sacerdote? Se pegar o livro de Malaquias, ele é para sacerdote. Bem que nego pega o texto e diz lá o texto: você me roubai, vós a nação. Nação é o quê? É um país. Então não é para mim. Qual é a nação? Nação de Israel. Fala, vocês filhos de Jacó. Eu não sou filho de Jacó. Mas, isso são doutrinas que já vêm lá, que a gente está estudando a história da igreja, até algumas coisas que a gente tem como doutrina hoje, feito no nosso antepassado. Em vez de a gente estudar e pesquisar para ver, não, a gente segue a onda, segue a maré. É porque estudar dá trabalho, né? Pesquisar dá trabalho. Então é mais fácil acreditar em qualquer Zé Ruela mesmo. Tá A certo. declaração de Malaquias também era em relação até às ofertas das ovelhas que eles davam, acho que eram... Não dava das primícias, eles davam as que estivessem doentes, capengazinho, que eles botavam. Tem igreja aí é que chamada a atenção disso tudo, em que você me roubais, entendeu? Até nos sacrifícios eles roubavam. Entendeu? Você tem uma ovelhinha boninha. Não, Isso aqui que tá quebradinho. E o tá pior doente. que tem igreja que cobra primícia ainda. Além do dízimo, se contenta com o dízimo, não. Tem que ter primícia também. Mas a vida com Deus ninguém tem. A pessoa continua a vida errada, mas tá lá dando dinheiro todo mês lá e passa, tá tudo bem. Vamos lá então. Só que, é como eu falei, na igreja, do cristão nessa época das cruzadas, não era apenas a igreja católica. Tinha os cristãos desconhecidos, que eram cristãos que estavam fazendo a obra, que não estavam ligados à igreja católica, e tinha outros da igreja católica que estavam fazendo a obra, certo? Sempre tem. Ainda que o diabo, ele pega uma instituição e deixa ele frangalhos, sempre tem um Deus ali, tem Deus que faz a obra. A obra nunca para. Se eu não me engano, não lembro agora, tem Atos, que falam assim: vamos destruir essa igreja. Aí falam: não, vocês falar, se for de Deus, vai acontecer perpetuamente. Mas se não for, vai acabar destruição. Nós, não é contra nós? Não, tem uma Não, passagem. se Deus é por nós, que você é contra nós. tem esse- Atos. Mas quem fala isso é Jesus, né? Ou não? Não, Ah, tá. não sei. Não, Vamos lá. porque eu estava falando com você, você falou que Jesus falou isso. Mas eu acho que era os caras Não, eu acho que Jesus sim. foi Jesus que falou isso, mas só que eu acho que era outros caras que estavam expulsando o demônio. Ah, isso é outra história, isso aí. Os discípulos queriam repreender os outros caras que nem andavam com eles, estavam Um demônio em nome de Jesus, pô. Aham. Aí falou, quem não é contra nós é por vós, pô. É. Por vós, coisa assim. Vamos lá. Qual é o chamado do Evangelho? Conquistar, ganhar almas para o Senhor Jesus. É. E ainda que a Igreja Católica estava preocupada com as cruzadas, existiam pessoas que estavam fazendo muito de Jesus. Eu vou citar aqui um exemplo aqui. Certo? Mas nem todos os membros da Igreja Católica, assim como os cristãos desconhecidos, estavam preocupados com as cruzadas. Alguns grupos de missionários tinham a missão de chegar à parte da Europa onde ainda havia um paganismo. Então tinham grupos de missionários dentro da Igreja Católica que eles procuravam na Europa lugares que tinham adoração a deuses, ou bruxaria, chamado de paganismo. Então eles tinham essa missão de ir até lá e fazer o trabalho missionário. Enquanto alguns estavam preocupados em terras, mas esses aí que a gente não sabe o nome, estavam preocupados em ganhar almas. Amém? Amém. Teve um bispo chamado Otto. Ele levou o evangelho para Pondemânia, que é um país conquistado pelo Duque da Polônia. Esse Pomerânia fica entre o norte da Polônia e da Alemanha. E por que ele conseguiu ganhar? Por exemplo,
que as notícias correm. Se o cara é repreendendo a igreja católica, que todo mundo sabe que está extorquindo um pouco com feudo, faltas doutrinas, certo? Como é que ele ganhou aquelas pessoas para Jesus? Será que ele tinha tanta lábia assim? Não. É porque... Simples. Espírito Santo. Ele não cobrou dinheiro. Só foi Porque ele anunciou o evangelho verdadeiro. Então, Quando ele foi lá nesse lugar e anunciou o evangelho verdadeiro, eles viram, cara, esse cara não cobra dinheiro, esse cara não nos oprime, ele ensina que a gente tem que ser salvo através de Jesus Cristo. Ele foi lá e anunciou o evangelho genuíno. Ainda que ele estava a serviço da igreja católica, que eu entendo que ele estava a serviço da igreja católica, porque os anais da história mostram o nome dele, porque os cristãos conhecidos, a gente não conhece o nome dessas pessoas, não tem registro. Mas ele era bispo, então eu entendo que ele estava a serviço da igreja católica. Ainda que ele estava a serviço da igreja católica, que era uma igreja corrupta naquela época, ele estava pregando o evangelho genuíno. Ele não estava ali representando uma igreja, ele estava ali representando Jesus. Da mesma forma, que ainda que sejamos membros da igreja mais corrupta que existe, nós não devemos chegar no local para representar a igreja, mas representar Cristo, igual o Otto fez. Então o pessoal ouviu e falou assim, caraca, esse cara nos oprime, não fala em dinheiro, esse cara fala que a gente tem que ser salvo no nome de Jesus, que a gente sai do inferno, a gente quer conhecer Jesus. Olha só, enquanto o povo estava lá, querendo terra, oprimindo, ganhar feudo, dinheiro, cobrar dízimo, e o cara estava lá, fazendo o trabalho dele para Jesus. Esse vai ser recompensado por Deus. Já foi, né? Porque tá agora já. ele está agora já. Esse a gente tem que fazer. A gente tem que fazer as coisas para Deus, ainda que não tenha apoio de ninguém. Um dia a gente vai ser recompensado por Deus. A gente faz esse trabalho aqui, a gente faz evangelismo para Deus. Se a gente for fazer para os homens, a gente ganha aplauso, ganha tapinha nas costas, mas... Ou às vezes não. Não, ou às vezes não, mas... Obrigado. Mas o importante é que a gente faça que Deus nos recompense. Uma coisa que eu falo sempre, tudo que você faz um dia, ainda que você tenha o ministério do Billy Graham, um dia você vai ser esquecido pelos homens. Billy Graham foi o maior evangelista do mundo. Eu vi uma pregação dele, ele não tinha aquela unção de curar enfermos, de expulsar demônio, que o evangelho não pede. Assim, não existe mais o evangelho dos apóstolos. Que a gente espera. Mas ele tinha, além do testemunho, ele tinha um dom de carisma. Eu vi uma pregação e eu falei, meu Deus, 30 segundos, ele falando daquele jeito assim, ele entrega ali, você já fica emocionado que ele é Jesus. Porque Deus chamou ele para esse tipo. Deus chama cada um propósito. Hoje, quem conhece Billy Graham hoje? Perguntar para qualquer um. São os mais Catherine antigos. Kuma, que fez uma coisa que ninguém fez. Ela parou Las Vegas por uma cruzada. Por uma cruzada de milagres. John Wesley e quantos outros, no tempo deles fizeram coisas grandes para Deus. O homem viu, maravilhou, mas depois esquece. Ainda que nós tenhamos um ministério como o Billy Graham, apesar que a gente tem essa intenção, mas um dia seremos esquecidos pelos homens, mas nunca seremos esquecidos por Deus. Como esse Otto aqui, que com certeza já foi um grande homem no seu tempo, ganhou pessoas para Jesus, certo? E vou te falar, ele chegou numa ilha chamada Ilha de Rügen, fica na Alemanha, certo? Ó, na Ilha de Rügen, ele ganhou alguns perdidos por lá. Só que nessa Ilha de Rügen, pai, Mário, Vinícius, Rodrigo e Juliana, aquelas pessoas já tinham sido convertidas. Ué, então por que ele evangelizou? Porque, sabe o que eles faziam na Ilha de Rügen? Sacrifício humano. Era São Vitor. Caraca. Você quer ficar pra santo, mano? Sacrifício humano, cara. Isso que eles faziam lá. Olha só, ele ganhou aquelas pessoas ali em Pondermania, esse nome desse país, lá perto de uma ilha, chamada Ilha de Rügen. Aquelas pessoas já tinham sido evangelizadas, não sei por quem antes. Mas ele foi lá. Por isso que eu falo, é importante ter estudo, cara. Os caras já estavam sacrificando a santo. Sacrifício não de animais, de homens, sacrifício humano. Criança? Não sei, eu não expliquei sobre isso não. Mas que eu vi, eles faziam sacrifícios humanos a São Vitor. E ele foi lá e ganhou outras caras para Jesus também. Quem é São Vitor? São Vitor é um santo da igreja católica. Mas é sobre o quê?
Esse cara. Nunca ouvi falar. Eu tenho uma olhada, mas não... Nunca ouvi falar de santo, Não quis cara. pesquisar muito não, sobre ele não. Mas tá lá, eu procurei na internet lá, porque tipo assim, toda referência eu gosto de pesquisar, o nome do santo, eu quero saber. Fora que estão canonizando agora. Aqui, canonizando, né? Canonizando. Pô, canonizando. Canonizando. Por isso que eu falo, é importante a gente ter estudo também na igreja. Por causa disso. Ó, eles estavam lá adorando a Deus, né? Eles foram evangelizados e sacrificando pessoas, cara. Em nome de santo. É, o Paulo falou para não ser menino constante Aham. e se levar por toda vez de doutrina. Avisou isso naquela época, já estava avisando isso. Então. Pra gente não ser criança, ingênua e ser levado a qualquer doutrina que te ensina. Agora, imagina o cara chegar lá e os caras sacrificando pessoas em nome de Deus. Com certeza o cara ia ser algum cara celta aí, na época, alguma coisa dessas coisas aí de paganismo. Não, isso aí é mais provável. Eles devem sacrificar a pessoa. Aí como, sei lá, mano, deve ser alguma parada assim, porque é muito estranho, mano. O cara sacrificar pra santo, mano, na moral. São Vitor, santo da igreja católica. Sacrifícios humanos, cara. Isso eu falo. Tem que ter, o povo hoje não gosta de estudar. Como ele falou, tem preguiça. Você vai no estudo lá, uma meia dúzia. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Para evitar isso aí, ó. Um alimento sólido. Amém? Alguma dúvida? Não. Nenhuma? Então eu vou... Só quem é o São Vitor, só que não Então, pesquisou. não pesquisei. Ah, então é... É um santo, cara. Não, depois eu quero saber quem é esse cara, eu nunca ouvi falar desse cara. Eu pensei que era o goleiro do Atlético, né? Eu pesquisei Aham. na internet. Ah, meu Deus do céu. Não, ele chama de São Vitor também. Não, brincando, pô. Aí eu vi na internet, eu vi, ele chama de São Vitor ou São Vitor, sem o R. Certo? Senhor. Então vamos lá, vamos começar agora. Como começar a segunda cruzada para encerrar a aula? Estamos em 1147 agora, na história. Certo? Já havia se passado mais de 100 anos desde a primeira cruzada. A primeira cruzada, quem lembra, Pedro de Cruz fez a cruzada dos pobres e mendigos. O pessoal foi tudo morto. A Igreja Católica fez uma outra cruzada, que é a primeira oficial. Eles conseguiram derrotar Tomás da Gedessa, Antioquia e Jerusalém. Certo? Então, por mais de 100 anos, essas três cidades e outros menores estavam sob domínio da igreja. Amém? E com certeza, ó, eles estavam ganhando alguma coisa. Era o dízimo. Ah, isso não é o dízimo, hein? Tá roubando a Deus. Os cruzados, eles eram conhecidos ali na região como soldados da cruz. Amém? Amém. Por quê? Porque geralmente eles usavam um manto, alguma coisa, que é aquela cruz vermelha. Ah, tipo do templário. Mas os templários é debaixo da gama. É cruz de Malta. É, cruz de Malta debaixo da gama. É como se fosse tipo aquela bandeira da Inglaterra. Aham. Cruz vermelha, aquela cruz. Não é aquela cruz pequenininha não, uma cruz grande. Certo? Daqui a um tempo, na próxima aula, a gente vai aprender um pouco também sobre os templários. Vocês vão aprender o que eles descobriram. Que eles também se tornaram inimigos da Igreja Católica. Por quê? Porque eles já estavam se tornando mais poderosos da Igreja Católica. Acho que era mais dinheiro. É, Isso até eu ou seja, sei. a Igreja Católica ganha dinheiro pra caraca. E aí eles conseguiram ganhar poder e a Igreja Católica estava sentindo-se ameaçada por eles. Porque eles criaram o sistema de banco, né? Não, deixa eu falar isso. Eles criaram o sistema de banco Mas os que tem templários hoje. ainda existe hoje ou não? Aham. Bem, os templários hoje em dia não existem. Ah, Eles mudaram, estão na mudaram sociedade de nome. secreta. É. A doutrina deles está dentro da sociedade secreta. Maçonaria. É. Tanto que os caras de banco, eles dominam templar lá dentro, pô. Você não sabe. Lá, quem é de banco lá, eles chamam de templar lá dentro. Ah, é? Aham. Eles Ah, se consideram templário lá Eu dentro. trabalhei no Bradesco e não encontrei ninguém assim, não. Eles vão falar assim, tô falando entre eles lá na loja. Secreto, cara. Tu acha que eles vão falar assim, eu sou templário? Não, Vão falar isso lá dentro da loja deles lá, cara. Eu sei que não vai falar. Mas todo banqueiro que eu sei tem esse negócio, templário. A igreja é templária. Não, isso é bobeira, isso é bobeira. O que eu ouvi o pessoal falando que, você pode falar, tipo assim, de gente grande lá, que gostava de ficar humilhando um funcionário, essas coisas todas. Aí eu sei. Não, foi o que o pessoal me falava lá, o pessoal que trabalha em muitas agências. Aí tinha tipo uma briga entre eles falando, você pode falar com quem quiser. Eu conheço fulano e fulano de tal, eu não vou sair daqui.
Ah, mas isso aí é assunto de empresa que não importa aqui. Entendeu? Vamos lá, então. Deixa os caras Os lá. usados. Tô falando do Banco Geral, tô falando do Bradesco. Soldado da cruz. Então, a igreja tinha sido vitoriosa na primeira cruzada. É como eu falei. Por que teve outras cruzadas? Tiveram 8. Porque um lado vencia, o outro lado ganhava. Aí o lado que perdeu ia fazer uma coisa para retomar o poder. E assim, incansavelmente. Tinha um ciclo. Isso aí, exatamente. Então, por isso que tiveram 8 cruzadas. 8 cruzadas. É. Foram 8. Foram 8. 8 da igreja e a primeira de Pedro de Cruz. Quem era Pedro de Blues? Ah, então você vê no estudo lá, cara. Porque veio a primeira cruzada. A que deu origem à cruzada, né? Ah, é? É. Ah, Vamos lá então. porque teve a dele, depois teve a do... A primeira. A dele foi a Porque primeira. ele foi com um monte de homem lá Ah. para tentar invadir Jerusalém, a cidade. Morreu na primeira batalha, eles. Aí eles voltaram, a Igreja Católica deu auxílio para eles continuar Aí a Igreja Católica remontou um exército bonitinho, foram lá e conseguiram. Caraca. Então eles conquistaram a cidade, estavam lá no bem bom. Já tinham 100 anos que a Igreja Católica, lá, os soldados da cruz, estavam lá dominando a cidade. Edessa, Antioquia, Jerusalém. Certo? Só que eles começaram a perder força. Certo? Os próprios que estavam ali, do território, eles começaram a se corromper. Os cruzados. Era eles que perseguiam os cristãos, né? Não, os cristãos eram eles, irmão. Os cristãos, sim. Não, sim, era a Igreja Cristão Católica, católico, né? é. Ah, tá, tudo bem. Então, eles já estavam perdendo poder na Palestina. Naquelas áreas já estavam perdendo poder. Segundo o que eu li, estavam se envolvendo com coisa errada, se envolvendo com prostituição. Já estavam, nem os princípios básicos da igreja os cruzados estavam respeitando. Já tava... Tá na vida louca que a gente fala. Então com isso eles começaram a se corromper e perder poder. E os muçulmanos, eles não são poucos, são estrategistas. Eles começaram na época, a se preparar, se reestruturar para conseguir tomar de volta aquilo que eles perderam. Amém? Amém. Aí eu botei aqui, ó. Aos poucos, os muçulmanos começaram a se organizar. Primeiro, o que eles fizeram? Recuperar a cidade de Edessa. A cidade de Edessa foi a primeira conquista dos cruzados, que eu fui na aula. Foi a primeira cidade que os cruzados conseguiram tomar dos muçulmanos. Os muçulmanos tomaram de volta. Certo? E tomaram a cidade. Agora estavam se preparando para ir a Antioquia. Antioquia foi aquela cidade que eu falei naquela aula, da antes de Cristo. Eles iam perder a batalha. Aí Bartolomeu achou aquela lança e falou: Deus está conosco, Jesus está conosco. Aí todo mundo começou a se motivar e vencer aquela batalha. Então, eles já tinham dominado Edessa, já estavam indo para Antioquia. Só que eles não tinham número para conseguir vencer a batalha. E eles estavam desesperados. A partir daí, vai se dar início à segunda cruzada de 8. Amém? Amém. Vamos lá. Ó, vou ler aqui, ó. Aos poucos, os muçulmanos conseguiram se reorganizar. Primeiro, conseguiram recuperar a cidade de Edessa. A primeira que os cruzados conseguiram dominar. E já estavam partindo para Antioquia, onde começou o mito da lança do destino. Eu falei isso na lição 26. Desesperados, os cruzados enviaram uma mensagem de ajuda para Roma. Gente, já invadiram Edessa, já vão invadir Antioquia, que é uma cidade maior. E depois de Antioquia é Jerusalém. Eles estavam desesperados. Aí eles pediram uma carta mandaram uma carta para o Papa, na época, Eugênio II. Ele respondeu ao chamado. Certo? A partir dali vai começar a segunda cruzada. O que você acha que a igreja católica fez? Recusou? Alguém quer dar um comentário? Se recusou a carta do cara lá? Mandou é mais cara mesmo. Não perder, pô. Eles se reestruturaram para poder guerrear. Mas aquilo foi pedido de ajuda. Porque se a igreja católica demorasse muito tempo, eles iam perder Antioquia também. Cara, eu vi na televisão, não sei se é verdade, que esse sistema de faculdade, que tem essas coisas, eles pegaram dos muçulmanos. Os muçulmanos tinham esse modelo. Escola, né? Que de escola. Eles, quando roubaram Jerusalém, eles roubaram esse modelo dos caras.
Que falou que naquela época os muçulmanos eram muito modernos. Naquela época. Isso que eu vi um arrebatando na televisão falando disso, cara. Não, que eles eram muito modernos, não é igual hoje, mas naquela época eles eram muito inteligentes, né? Então eles roubaram e copiaram e arrancaram dos caras de modelo de faculdade que tem hoje de ensino. Naquela época, né? Então, Se os caras roubavam na Europa, os caras roubavam do inimigo. então vamos lá. Guerra é guerra, meu irmão. Lembrando que tem três pilares. Quais são os três pilares? 6. 3 pilares. Clero, Clero, nobreza, nobreza Povão. e povo. Então, o povo, a Igreja Católica recebeu o chamado, tem que mandar pessoas para lá, certo? A nobreza tinha os cavaleiros, certo? Que estavam entre os nobres e alguns barões. Tu acha que eles quiseram ir? Sim. Não. Vão morrer? Estavam cheios de dinheiro, cheios de terra, um lugar longe pra caramba. Eles queriam ir. Não. Quando teve o chamado, o Papa Eugênio II falou sobre isso para eles, o rei Luís da França ficou animado. Ih, vai ter sangue, vai ter guerra, vamos lá invadir. Só que os amigos dele, os barões lá, da nobreza, que eles tinham que ir também. Eles não quiseram ir. Pô, tá cheio de terra aqui. É isso que eu tô falando aqui, tá? Não sei o motivo não. Mas eles não quiseram ir. O rei Luís queria ir ajudar o pessoal lá de Antioquia. Mas os barões, o pessoal da nobreza, porque tinha que ir também, que nas cruzadas não era só o povão. A nobreza também ia. Claro, o povão é primeiro, né? Morria primeiro. Eles não queriam ir. Botar na frente, Ah. se dane. Mas eles foram convencidos a... E como é que eles foram convencidos? Eu vou explicar, mas alguém quiser comentar, para eles participarem da aula. Eles não queriam ir. O rei Luís queria ir, o rei Luís da França. Mas os barões com estrela não queriam ir. E eles foram convencidos. Alguém comenta? Qual seria como é que eles convenceram? Como é que... Ofereceu dinheiro, sei lá. Dinheiro, alguma recompensa para eles. Senão ele não ia não. Dinheiro, pensa. E tem mais quer. Territórios, não? Cara, você não vai acreditar como é que os caras foram convencidos, cara. Olha a estratégia do cara. Alguém já ouviu falar de São Bernardo? São Bernardo Não tô não. falando de raça de cachorro, não. Tô Bernardo. falando Eu já ia falar o isso. original São Cachorro. Bernardo. Não. Nunca ouvi falar. Mais ou menos. Mas o que tinha de especial? Por que era conhecido? O cara tinha um carisma e uma lábia muito grande, lendário. Aí o cara falou assim, Luiz, você não é bom não? Então, chamou o São Bernardo aí, eu. Não era São Bernardo, o nome dele é Bernardo de Claraval. É o nome dele original. Ele depois foi conhecido como São Bernardo. O nome dele original é Bernardo de Claraval. O que esse cara fazia? Ele tinha uma grande lábia e um grande carisma na época. Silvio Santos, pô. Mas ele não foi até os nobres. Ele foi Não aonde? teve uma reunião o rei Luís não fez assim, chama os nobres e o Bernardo de Claraval vai convencer vocês, não. O Bernardo de Claraval, você vai até uma praça, um lugar público e vai chamar o povão. E aí, meu irmão, o cara foi na praça e chamou o povão. O cara era E o bardo? povão ficou... ele conseguiu convencer o povão para ir pra guerra. O cara sozinho, cara. O cara era bardo? Cara, pô. Deve ser. Chegar Aí, povão, pô. Não, ele conseguiu chamar o povão e pressionou os caras, os barão. Ou seja, aquele negócio, ele deve ter falado assim, aqui não fala, né? Os fulano, o ciclano e o Deltrano também vai. Aí o pessoal, Então eles foram obrigados por tabela aí também. Quem vai dizer não pro povão? Não foi nem dinheiro que o cara chamou o cara pra convencer. Caraca! O cara era o mito. O cara era mito. São Bernardo, depois pesquisa sobre ele. Virou até santo. Virou até santo. Certo? O nome dele original é Bernardo de Claraval. Eu vou até pesquisar por que o cachorro é chamado São Bernardo. Será que tem alguma relação? Isso? Não, não sabe. Não, a gente É, não com certeza sabe. tem, com certeza Deve ter tem. uma relação. Com certeza tem, cara. A minha vida era fazer, convencer as pessoas. Já vai dar 9 horas. Você O São Bernardo é um cachorro usado para socorro, né?
Aham. Para socorrer as pessoas. Ó, Ah, não sabia de não. acordo... É, pô. Ó, vou ter aqui, ó. Bernardo era conhecido com carisma e lábia acima da média. De acordo com a história, em março de 1146, Bernardo atraiu uma multidão para ouvi-lo. Seu sermão foi suficiente para convencer o povo a participar do evento que seria conhecido como Segunda Cruzada. Quantas pessoas, soldados, ele reuniu? Adivinha? 30 mil? Mais. 100 mil, Menos. 80 mil. 50 mil. Quase o Maracanã, então. Quase Maracanã. Certo? E eram soldados de duas regiões. Franceses e alemães. E eu vou dizer para vocês, isso não ia dar certo. Nós somos diferentes. Nações diferentes. Certo? E este presidente aqui, ele levou 50 mil, só que antes de chegar a Antioquia, eles tinham uma base chamada Constantinopla, Ah, que é a cidade de Constantino. Ali iam se reunir os dois grupos de soldados, os franceses e os alemães, para invadir Antioquia. Certo? E eu vou te falar pra vocês, essa história não vai acabar bem. Isso a gente vai aprender na próxima aula do estudo, que vai ser o que foi a Segunda Cruzada. A gente vai aprender um pouco sobre Leonor de Aquitânia. Ela tem uma importância muito grande, certo? Se eu não me engano, ela foi mãe do chamado Ricardo do Coração de Leão, certo? Já aprender também sobre Saladinos, Templários, e aí vai começar... Os assassinos também. Hã? Os assassinos também. Dos assassinos? É tudo da mesma época. Ah, ah, Os assassins, sei lá. alguma Você dúvida? tem toda a história isso aí, cara. Quem quer orar? Olha o Vinícius que chegou tarde. eu? É. Olha então pra gente Tá finalizar. bom, então, fora. Próxima quinta-feira, É culto. culto. Depois quem vai pregar. Eu não vou pregar porque eu sou do aula. Agora, rapidamente, que eu li aqui sobre São Vítor, ele era um centurião, e ele não quis renegar Jesus, e por isso ele foi muito torturado, foi preso, aí ele apanhou muito, sofreu, mas não morria, não conseguiram matá-lo, e depois ele foi levado à presença do imperador, e mesmo assim ele não renegou a fé em Jesus. Aí no final foi morto, decapitado, e o corpo dele, depois de um tempo, foi encontrado por um bispo, né? Com dois animais ferozes tomando conta e intacto o Caramba! corpo. Essa é a história de São Vítor. Então, viu? Mas já sabe. Passaram a venerar. Agora já sei. Olha sabe. Olha então. Senhor Jesus, agradecemos mais um dia aqui. Agradecemos, Senhor. E é isso, Deus. Obrigado pelo que foi dito aqui hoje. Nós estamos aqui porque queremos agradar o Senhor. Queremos agradar o Senhor de todo o coração. E a gente começou esse trabalho aqui, que é para agradar o Senhor, para que mais pessoas venham conhecer, entendeu? Que a gente possa ensinar, para que nós podemos ter discípulos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor deu de estar reunindo a gente, de que esse trabalho cresça, porque a gente está aqui de coração. Agradecemos ao Senhor pelo que foi dito aqui hoje, Senhor. Amém. Amém. Só botar contigo.